O trabalho que a sorte dá está a começar aqui na Hiper FM com a Ana Prata, empreendedora, professora universitária e outras cenas. O meu nome é André Silva e quero saber como é que tu, Ana, estás. Bom dia. Bom dia, estou impecável, André, obrigada. Ótimo. Então, hoje no trabalho que a sorte dá, a Ana vai responder a uma pergunta. E o problema qual é? Calma, não estamos a falar daqueles zigue-zagues que acontecem às vezes na noite quando damos um encontrão numa pessoa sem qualquer propósito e a pessoa vira-se para nós e pergunta: e o problema qual é? O que é que foi? Não é sobre noite que vamos falar, provavelmente vamos falar de outras coisas que eu não sei. Eu comecei assim porque eu não faço ideia do que é que vem aí. Ana Prata, afinal, e o problema qual é? André, oh meu Deus, onde é que tu andas a sair, André? Isso nunca me aconteceu. Ok, não, então... Todos nós já tivemos aquele filme ou aquela série, em que há um encontrão e ele pergunta: e o problema qual é? Não é André, bem nesta forma que a pessoa diz, mas pronto. André, tu andas em sítios esquisitos. É o que eu te posso dizer, é que tu andas em sítios esquisitos. Agora, eu já nem tenho idade para sair à noite, pá. Eu não consigo ter uma conversa séria contigo. Eu não consigo. Vai. Consegues, vai. Então vamos lá. O problema qual é? Olha, o problema qual é? O problema qual é uma espécie de best-seller nas minhas aulas, ok? Ok. Eu tenho a certeza que isto é uma frase traumática para algumas pessoas já. O problema qual é? É a minha frase favorita quando muitos dos meus alunos acabam de apresentar. Ok? Eu respiro fundo, eu olho para eles muito séria e eu digo: e o problema qual é? Porquê? E eu achei que isto aconteceu vezes suficientes para ter que trazer isto aqui, ok? Nós não sabemos explicar problemas. É a conclusão a que eu chego, ok? Nós não sabemos. Ok. Nós não sabemos. Pronto, e agora estás-te a arrepender de... Não. Porque tu dizes: e o problema qual é? Depois de alguém fazer uma apresentação, a pessoa começa logo a panicar naquela cabeça de: e o problema como assim? Foi algo que eu disse? Será que aquilo que eu disse não estava bem estruturado? Qual é o problema? Não sei! Pronto, agora, calma, o contexto é muito claro que nas apresentações tu tens que explicar qual é o problema. Então quando tu perguntas o problema qual é claro que é uma sensação estranha, mas olha, sabermos explicar um problema não é uma coisa simples para a maior parte das pessoas. Tendemos a proteger-nos. Okay? Muito. Quando explicamos um problema, explicamos-lo assim muito pela superfície, usamos palavras caras, vamos começar a usar um jargão muito específico, vamos proteger-nos de olhar de forma humana para aquilo. E isto é muito comum, né? Quando tu começas a desenvolver uma ideia. Tu começas a falar de um problema, mas tu não estás a tocar no cerne da questão, ok? Porque depois não queres dar a ideia de que esse problema surgiu por tua culpa. Não é isso. Deixa-me dar-te um exemplo, ok? Então imagina que tu tens uma ideia que é uma nova tecnologia que detecta cancro da mama numa fase mais precoce. Imagina isto. Ok, sim. O problema que tu vais apresentar, lembras-te daquela estrutura de primeiro qual é o problema, depois como é que vai crescer? O problema não é existir cancro de mama. E normalmente é por aqui que se começa. E o cancro de mama, isto e aquilo. O problema não é o cancro de mama. E estatísticas e tal. Exatamente, ouve com atenção. O problema é que há pessoas que morrem de cancro de mama. E já agora, o verdadeiro dilema é que se tu conheces 8 mulheres na tua vida, uma delas vai ter cancro de mama ao longo da vida. E este é que é o problema. O cancro de mama mata pessoas que nos são próximas. Vai estatisticamente fazê-lo. E esta humanidade, esta ligação que nos permita identificar o problema de uma forma que nos toca, é aquilo que falha muitas vezes quando falamos do problema. Vou-te dar outro exemplo, menos sombrio. Vais abrir um café no teu bairro. Viramos isto completamente para o outro lado. Vai abrir um café de vaca. O problema não é que as pessoas não têm onde beber café. Boa gente. Portugal tem uma percentagem de cafés por metro quadrado que é uma coisa, por quilómetro quadrado, que é uma coisa ridícula. Ok? Sim. Mas então qual é o problema aí nesse caso? O problema é que nós temos uma vida tão ocupada que ainda é preciso sítios onde o convívio pessoal seja uma prioridade. Não é acerca de vender café.
é acerca de criar bairros, de criar comunidades outra vez. E isto é como tu apresentas. Estás-me a dizer que as pessoas abrem cafés e restaurantes porque querem promover o convívio uns com os outros? Eu estou-te a dizer que se tu quiseres financiar a tua ideia, a forma certa de apresentar o problema não é dizer que tu vais criar mais um café na tua rua. A forma certa é tu dizeres que existe um grande problema à volta daquilo que é as pessoas viverem uma vida ocupada e que os cafés têm um papel a dizer nisto. O que eu te estou a querer dizer é que tu precisas de identificar os problemas de uma forma humana. E nós muitas vezes passamos por isto a correr. Okay? Qual é o problema? É esta doença. O problema é o trânsito em Lisboa. O problema é não haver um café na minha esquina. Não! O que é que isso provoca nas pessoas? E daí? Qual é o verdadeiro problema por detrás disto? E sabes que tu estás a brincar comigo, mas deixa-me dizer-te uma coisa. A maior parte das ideias... Eu vou brincar contigo? Como assim? Estás. E o problema qual é? E o problema, eu dou-te qual é o problema. Ai, o caralho. O problema é que eu só tenho 8 minutos para falar, compreendes? Então, Este é que é o meu problema. Então avança. Não sei porque é que então não sei porque é que tu não estou a perceber. Não, desculpa. Avança. Pronto. Ficamos por aqui? Sim. Tu repara. Já falámos aqui um bocadinho que a principal razão da morte de empresas jovens é não terem fit com o mercado. E isto significa normalmente uma de duas coisas. Ou que estão a tentar resolver um problema quando não há um problema, ou que não é claro como é que esta solução resolve o problema e o fit com o mercado. Tu não saberes explicar qual é o problema é meio caminho andado para a tua solução morrer. Se tu não sabes tocar no coração das pessoas, se as pessoas não sabem identificar com a tua solução, não sabem sentir o problema, porque é que hão de investir em ti? Porque é que hão de preferir a ti a todos os outros? E isto, saber explicar um problema, está no cerne do coração do negócio, ok? Tu depois tens tempo para os números, para os investimentos, para ser duro, mas falta coração nas ideias, falta a drive disto. Porque tu repara, se tu vais apresentar um projeto e tu não consegues fazer a outra pessoa sentir nada, para que é que ela te vai dar o dinheiro? Tu nem és capaz de a fazer sentir nada. Para quê? Para quê? Vais-me dizer que as pessoas abrem café porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Não, algumas abrem um café de esquina só porque sim. E essas são as que têm dificuldade em sobreviver. Porque não pensaram no problema de outra forma. Ok? E depois abrem cafés para pagar contas. E andam ali, sempre dá para pagar as contas. Nada contra. Mas então não te vires para mim e me digas que vais-me dizer que o problema... Não. Há pessoas que não pensam nesta estratégia. Pois, e depois são aquelas que vivem para pagar as contas. Ok. Então, respondemos a essa pergunta? Diz-me tu, André. Eu por mim eu já não tenho problema nenhum na minha vida. Eu a partir de hoje não tenho problemas. Não, isto a partir de hoje é só coraçõezinhos e florzinhas. Não tens corações? Então eu estou-te a dizer que em 8 mulheres uma delas vai ter cancro e tu dizes-me corações? Caraças, cancro de mama. Não era bem por aí que eu queria pegar, mas pronto. Então vou dizer que a Ana Prata fica por aqui, no trabalho que a sorte dá na Hiper FM, e que volta para a semana, se não houver nenhum problema. Beijinhos.